Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro, e a gente vai diretamente para o Mato Grosso, município de Campos de Julho. Vamos conversar com o Thiago Daniel Comiran, que é produtor rural lá no município, e vamos entender como é que está o andamento da colheita do milho por lá. Seja muito bem-vindo, Thiago. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer, mais uma vez, estar falando com vocês. Thiago, você comentou com a gente antes de entrar aqui, né, na nossa transmissão, que a colheita do milho começou por volta de 15 de maio, mas está ganhando um pouco mais de tração agora e nas próximas semanas. Quantos por cento de área já dá para se calcular que foram colhidas aí no município? A colheita ela se iniciou um pouco mais cedo aqui no município por conta de dois fatores, né? Antecipação de plantio, né, de algumas variedades e precocidade de híbridos. Então, plantou-se mais cedo com materiais um pouco mais precoces e aí ocasionou essa colheita um pouco mais antecipada. Porém, foram áreas pontuais. A colheita vai começar a ganhar ritmo agora, a partir desse mês. Então, agora essa semana já se tem um pouco mais de trabalho a campo e a partir agora da segunda quinzena do mês, dia 10 em diante do mês de junho, agora do mês 6, a coisa vai pegar bastante ritmo por conta da chegada de quase todos os materiais. Hoje, Letícia, dá para se trabalhar aí em torno de uns 10 a 15% de área sendo colhida, né? Então, vai ganhar ritmo mesmo a partir dessa semana que vem, a colheita do município. E, Thiago, me diga uma coisa, quando a gente fala na colheita, a gente já está pensando no milho já pronto, mas foi algum plantio escalonado por aí? A gente tem algumas fotos que você mandou para a gente, que a gente vê milho já seco, pronto para colher, e também milho verde do outro lado da estrada. Eu vou pedir para o Matheus colocar essas imagens para a gente na tela. A gente tem situações dentro da mesma propriedade, mas isso são devido à evolução da colheita do soja, né? Uhum. Então aí são híbridos que às vezes você plantou ali pelo dia 10 de janeiro, né, que já estão prontos para colher ou chegando no ponto de colheita, depende da umidade que o produtor vai colher esse material. E híbridos que ficou ali para ser plantados ali pelo dia 20 de fevereiro, 25 de fevereiro, mesmo dentro da janela, mas por conta da evolução da colheita. Então a gente tem essa variação. Agora, para a semana que vem, como eu falei, a colheita deve entrar numa boa condição e boa parte desses materiais já começam a ficar prontos e a colheita pega um ritmo forte já. E, Thiago, me diga uma coisa, como é que foi a questão do clima por aí em relação ao ciclo, né, dessa safrinha do milho? Como que foi o comportamento de chuvas, de temporadas mais secas? Durante o ciclo, até o mês de abril, mais ou menos, nós tivemos chuvas não dentro da média, mas chuvas que atendiam a necessidade da cultura, né? Então o milho veio se desenvolvendo bem, então teve muita área que foi plantada aí, como eu expliquei, dentro do dia 5, dia 10 de janeiro. Então essas áreas, quando chegaram nesses períodos, elas acabaram em algum momento tendo alguma deficiência de chuva por conta do período que não se choveu a necessidade. Então a gente teve relatos aí de áreas aí que passaram até 20 dias ali dentro do mês de março, estava em pleno pendoamento, sofrendo com seca, né? Então isso aí já acarretou um pouco de perda de produtividade, mas foram áreas mais pontuais e dentro de um determinado local. Porém nós tivemos agora no mês de abril um período de chuva muito constante, em torno de 8 a 10 dias aí que se choveu muito. Então, o que acontece? Esses materiais que estavam muito adiantados já, eles acabaram sofrendo um excesso de chuva e, consequentemente, como eles já estavam bem adiantados, hoje a gente está tendo colheitas aí com materiais com problemas de avariados, materiais aí que sofreram problemas com doenças fúngicas, né, porque já estavam fora do estágio e acabou a doença entrando e o produtor não conseguiu ter esse controle. Mas, no modo geral, as lavouras se desenvolveram bem e a chuva não foi assim, o fator tão limitante. Foi mais o excesso de chuva dentro dessas áreas mais precoces que acabou ocasionando algum problema aí entre avariados e doenças foliares.
E aí, num cômputo geral, Tiago, já que a gente está caminhando para uma colheita um pouco mais ritmada, já dá para ter uma expectativa de uma média geral de produtividade aí no município, né? Lembrando que quando a gente fala média, a gente coloca no mesmo balaio, né? Para você que está nos assistindo, tanto produtores que vão colher menos, quanto produtores que vão colher mais. Então, pensando aí numa média, Tiago, a gente já tem alguma ideia? O que acontece, Letícia, como a colheita ainda ela é pontual, a gente pode falar aí em torno de 10 a 15%, precisaria esperar ganhar um pouco mais de ritmo aí para a gente ter uma ideia de produção. A gente já ouve relatos aí de materiais produzindo 160 sacos, 170 sacos, mas também relatos de materiais aí para a mesma época em torno de 110, 120 sacos. A gente espera que o município fique dentro da média que foi nos outros anos, entre 110 a 120 sacos por hectare. Porém, eu volto a falar uma questão voltada para o clima. Como nós tivemos esse período de chuvas, a gente tem que botar na conta também essa questão do avariado. Então, o avariado, ele tem áreas aí que está chegando até 25% de avariado. Lógico, isso não vai ser geral, né? Porém, nós temos esse problema. Então, vai acontecer em alguns materiais isso. E outra coisa que preocupa o produtor também, que principalmente essas áreas mais precoces que foram plantadas aí, que não tiveram as chuvas tão regulares como normal, mas nós também tivemos outro problema na região, que foram noites um pouco acima, com a temperatura um pouco acima do normal. Então a gente teve aí, na média, temperaturas entre 24 e 23 graus durante a noite. E para o milho isso é um pouco complicado, principalmente na época que ele está pendoando e enchendo o grão. Então vamos ver agora como que vai se decorrer isso, se isso afetou realmente a produtividade. Então é os fatores que a gente está preocupado. Esperamos que a safra seja boa e dentro dessa realidade de 110, 120 sacos de média geral no final. Por falar em afetar a produtividade, Tiago, a gente falou bastante a respeito de clima, de chuva ou da falta dela. E a questão de pragas e doenças, teve alguma pressão nessa safrinha aí em Campos de Julho? Inicialmente o percevejo foi um problema muito constante em todas as áreas, em áreas aí tendo até 4, 5 aplicações, áreas que o produtor teve que abandonar e replantar de novo, ou simplesmente abandonou por não compensar mais o investimento, né, por conta do custo do milho, né, dos baixos preços da saca do milho. E a gente teve alguma coisa entre pulgão, cigarrinha. Depois dessa chuva do mês de abril ali, a gente teve alguns casos de retorno de cigarrinha, né, de reinfestação de cigarrinha nessas áreas. E doenças fúngicas também ali, bacterianas no milho por conta desse excesso de chuva fora de época. Então, aí o custo foi aumentando gradativamente conforme esses problemas foram aparecendo. Mas de inicial, principalmente, o percevejo foi um fator muito limitante aí na implantação da cultura. Isso que eu ia te perguntar, Tiago, em relação aos custos de produção, se a gente colocar na ponta do lápis tudo isso que foi necessário para realizar os tratos culturais, a questão de uma perspectiva, né, de grãos avariados, que deve dar descontos ali para o produtor, quanto que está o preço de venda da saca do milho por aí e quanto que está a relação de troca aí com os custos de produção? Olha, ainda estamos trabalhando com margens negativas, né? Então, milho hoje vamos trabalhar na região em torno de 36, 35 reais mais ou menos, é o que está sendo pago no milho disponível. A relação de troca está totalmente negativa até o momento, desde quando começou-se a plantar o milho. Então não mudou muito a realidade. Hoje o produtor, depende muito, isso vai variar o custo de produção de cada produtor. Mas hoje o produtor ele vai trabalhar com 40 a 45 reais na saca de milho para fechar o custo de produção. Isso não estou falando nem de lucratividade, isso é para empatar o custo de produção. Então, a 37 reais hoje você vê o quanto que nós estamos trabalhando negativo aí, né, na situação para cada um. E a relação de troca ela não está acontecendo, ela não fecha a conta. Então o produtor está segurando muito o pé nessa questão de troca, fazendo algum negócio pontual para que vale a pena, mas é muito pouco. Tá certo. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia. Foi um prazer novamente falar com vocês. Espero ter contribuído. E ficamos à disposição aí para os próximos eventos.
Então estivemos com o Thiago Daniel Comiran, que é produtor rural, em Campos de Julho, no Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito do milho safrinha, que começou a ser colhido por lá em torno de 10 a 15% das áreas e que nas próximas semanas esse processo de colheita deve ganhar deve ganhar mais ritmo. E, segundo ele, existe uma expectativa de média de produtividade em torno de 120 sacas por hectare, mas com uma ponderação. Teve uma fase aí de milho precoce que no mês de abril houve um período de chuvas intensas e recorrentes que fez com que esse milho aí tivesse então grãos avariados. Então vai ser preciso terminar esse processo de colheita para de fato ver essa questão da produtividade, dos descontos que esses grãos avariados vão gerar. Fato é que o Thiago pontua aqui para nós muito claramente que o produtor lá de Campos de Julho não está tendo margem, sequer está conseguindo empatar os custos com o preço de venda do milho. De acordo com ele, o preço da saca de milho por lá está em torno de R$ 35 mais ou menos, e para empatar com os custos de produção, isso dependendo, né, de cada produtor, o produtor deveria estar vendendo essa saca de milho a R$ 40 a R$ 45 somente para empatar. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.